Oi, queridos e queridas! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal By Gi. Bom, estamos em um outro ambiente aqui da casa, porque ainda estou me adaptando onde eu vou de fato gravar os vídeos com vocês. Andei pensando, gente, eu não sei se eu vou ter um cenário fixo, porque os meus vídeos têm conteúdos que eu gosto de gravar em um lugar assim, mais aberto. Por exemplo, eu já gravei lá fora, lavando o cabelo no tanque. Costumo gravar no meu banheiro, que é onde eu tenho um espelho bom ali, uma visão boa para eu fazer receitinha, para eu fazer cuidar do cabelo, para mostrar para vocês. Então, por isso que a gente ainda não tem um cenário fixo aqui para o canal, principalmente para vídeos onde a gente faz um bate-papo igual ao vídeo de hoje. Então, se você é novo aí no canal, tá chegando agora, eu ainda estou me habituando a gravar os vídeos certinho aqui com vocês, a ter um cenário, arrumar a iluminação, arrumar o áudio. É um processo e eu peço muita paciência da parte de vocês, que um dia a gente chega lá, as coisas vão caminhando certinha. Como eu disse, meu ring light deu uma quebrada de vez, não consegui mais arrumar ele. Consegui aproveitar a luz por onde eu tô gravando aí pra vocês. Mas, como sempre, apoiando o celular aí em qualquer lugar. Um lugar que eu consiga, de fato, gravar. Mas vai dar tudo certo, como eu disse pra vocês antes. Perrengue sempre acontece, o importante é a gente não desistir e deixar de gravar, né? Bora pro vídeo, que hoje vai ser um vídeo que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me siga, que eu vou deixar aqui. Falando sobre o Roacutan, né? Falando como era a minha pele antes do que vocês estão vendo agora. Eu passei por um processo de Roacutan, passei por espinhas graves e eu vou contar tudo nesse vídeo, então fica até o final para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Conforme eu vou falando aqui durante o vídeo, eu vou passando fotos, igual a gente fez no vídeo lá sobre o cabelo. Vou deixar para vocês aqui, porque o vídeo sobre o cabelo tá muito legal. Que eu mostrei os cabelos que eu tive até agora. E assim, foram bastante, viu, gente? Eu gosto muito de mudar o cabelo. Então, eu fiz esse vídeo e vocês gostaram bastante. Então, eu vou deixar aqui pra quem não viu ainda. Então, como eu disse, conforme eu vou falando aqui com vocês, esse bate-papo, eu vou deixando algumas fotos de como começou aí, de como foi o tratamento, etc. Pra começar, gente, sempre tem a minha colinha aqui, que é o outro celular, que eu cacei muito várias fotos que eu tive aí, né, de espinhas, etc. Não consegui achar fotos principais que eu queria. Teve uma foto assim que me marcou muito, que eu queria mostrar pra vocês, mas infelizmente eu não achei ela. Não sei se eu excluí, não consegui achar nos excluídos, enfim. E também não reparem, porque meus gatos amam subir nessa cadeira aqui. Então, ao longo do vídeo, eles também vão estar subindo aqui. Vamos começar, gente? Inclusive, eu tenho uma pasta na minha galeria que eu deixei só pra Roacutan. E eu não apaguei, ainda bem que eu não apaguei, porque eu falei, um dia eu vou precisar, um dia eu vou falar para as pessoas tudo que eu passei. E calhou de ser nesse vídeo que vocês quiseram que eu falasse sobre o Roacutan, que eu falasse toda essa trajetória. Prometo que vai ser um vídeo rápido, tá? Eu lembro que, assim, na minha época de escola mesmo, né, ensino médio, por aí, eu não tive tantas espinhas, eu não sofri por isso, tá, de ter espinhas, porque eu sei que isso é um mal aí do jovem, de já ser vergonhoso, e ainda mais de ter espinha, fica mais introvertido ainda, né? Já tive muitos amigos que tiveram muitas espinhas, que passaram por isso, enfim. Mas na época de escola, lembrando assim pra vocês, eu não tive muita. Raramente crescia uma na testa, crescia uma assim, crescia uma no nariz. Crescia aquelas que, assim, eu detesto até hoje, que é aquela que vem pequena, mas que dói muito. Que é uma ou outra aparecer na nuca. Vocês já tiveram espinha na nuca? Gente, como dói, até pra dormir, é horrível. Então, espinhas em lugares assim inusitados aparecia pra mim às vezes. E, gente, espinha depende muito da pessoa, depende muito da pele, depende muito do que você come, da genética, eu acredito que seja, porque minha mãe também não teve espinhas, ela relatou pra mim. Meu pai, acredito que também não. Então, isso um pouquinho eu puxei, né, deles. Meu irmão também, eu acho que ele também não teve muitas. E eu fiquei feliz, né, porque
Teve uma época na escola que eu comecei a usar aparelho. Eu sempre quis usar aparelho, gente. Era uma coisa assim que eu ficava fascinada. Eu falava, nossa, que lindo, não sei o que eu quero usar. Depois eu comecei a usar óculos, tudo junto. Não falando mal de quem usa óculos e aparelho junto, só que pra mim na época eu não gostava, eu não queria ter que usar os dois junto, porque pra mim eu ficava muito feia. Inclusive eu não achei foto minha com aparelho, queria muito achar pra relembrar esses tempos aí de aparelho, mas não achei, até mesmo pra mostrar pra vocês. Mas enfim, falando de escola mesmo, escola e espinha, eu não tive esse problema, tá, gente? Como eu disse pra vocês em algum vídeo por aí, já teve uma época que eu trabalhava em salão, tá? Em salão de beleza. E lá a gente trocava serviços, etc. Eu já comentei isso com vocês. Então, gente, foi no ano de 2020, eu lembro porque tá aqui na foto, que eu comecei a ter as espinhas, tá? Então, nesse ano eu trabalhava em salão já, né? Já tinha terminado a escola. Comecei a trabalhar em salão de cabeleireiro, exercer aí o curso que eu tinha feito, né? Porque eu gostava muito na época. E nessa de trocar serviço, eu fazia limpeza de pele, eu fazia coisas de estética em geral, enfim. A espinha começou nesse ano de 2020, por aí, eu não lembro o mês exato, acredito que a começo do ano aí de 2020, porque eu fiquei muito tempo com essas espinhas, muito tempo. E o engraçado é que as espinhas que eu tive era mais na região assim da bochecha, vocês conseguem ver na foto. E depois começou a aparecer um pouquinho aqui. Então, eu tive bem nessa região assim, ó, da bochecha e um pouquinho aí da região T, né, aqui na testa. Então, elas apareciam bastante, apareciam 3 de uma vez, 4 de uma vez. Eu nunca fui de cutucar, nunca gostei, eu acho nojento, tá? Cutucar espinha, cutucar cravo, eu não gosto. Então, da minha parte, nunca fiz isso. Eu não gostava, não deixava as pessoas fazerem, porque eu achava nojento e também tem a questão de inflamar, enfim. Só mesmo quem fazia era esteticista, né, de cuidar aí da pele, enfim. A causa da espinha, gente, eu não sei ao certo o porquê que eu comecei a ficar com essas espinhas. Não sei se foi a idade também, né, que era pra eu passar por isso. Às vezes eu penso que pode ser por cremes, maquiagem, enfim. Não sou expert do porquê que vem espinha. Se você souber, deixa aqui nos comentários, se você é da área aí que sabe. Ou se é por questão da idade mesmo, enfim. Eu lembro que teve uma época em um dos salões que eu trabalhei que eu voltava para casa muito nervosa. Foi uma época bem difícil da minha vida, porque eu ficava sempre estressada. Não pelas colegas de trabalho, mas pela gestão em si. Então, foi algo que mexeu muito no meu emocional. E quando eu chegava em casa, eu já tinha essas espinhas nessas áreas que eu falei pra vocês. Quando eu chegava em casa estressada, que foi aquele dia tenso e não sei o quê, as minhas espinhas ficavam mega vermelhas, mega irritadas. Então, assim, se você queria ver como que eu tava de temperamento, de emocional, era só você ver nas minhas espinhas, porque se elas estivessem normais, né, com uma cor normal, eu tava bem. Se elas estivessem vermelhas, que elas ficavam vermelhaças, eu tava estressada, tava irritada, tava não sei o que. Então, eu acredito que boa parte foi por isso que eu passei, por esse emocional desse jeito, por tudo que eu passei. Eu acredito que influenciou sim nas espinhas, tá? Espinha, gente, pra você que tá assistindo, você que é jovem, que me segue e você tá passando por isso, gente, espinha é uma coisa normal, vai vir, né, uma hora. Se não vir, que bom pra você. Mas se vier, se você estiver passando por isso, não trate isso como se fosse o fim do mundo, até porque existem tratamentos, né, que eu vou chegar lá ainda. Você pode cuidar da sua pele direitinho, pode procurar se alimentar melhor. Então, tudo isso influencia. Eu sei que a gente jovem, a gente não pensa em se cuidar, a gente não pensa em comer melhor e etc. Mas isso a gente percebe só depois que a gente passou por isso, né? A gente percebe o quão importante era a gente cuidar da alimentação, fazer exercício físico, etc., beber água.
que tudo isso influencia na pele. Eu sempre falo que não adianta nada vocês que estão me vendo aqui ver uma receita que eu posto aí de receitinha para clarear a pele, para a pele ficar viçosa, etc. E você faz, né? Você quer reproduz a receita, ótimo, eu fico muito feliz. Mas não adianta você vir depois e falar, Giovana, minha pele continua a mesma, minha pele não tem, minha pele fica com aspecto seco. Eu tiro muito pela minha mãe falando isso, porque minha mãe é uma pessoa que ela não bebe água, ela não gosta de beber água. Até os médicos falam pra ela que ela precisa beber água. E isso influencia muito, gente, no cabelo e na pele dela, tá? Muitas vezes a gente vê cabelos secos, ressecados, cabelos porosos. E as pessoas gastam muito com produtos para cabelo. Nunca funciona, por quê? Porque você não está cuidando de dentro para fora. Você só está cuidando de fora para dentro. Então, é importante ter as duas partes aí equilibradas. Então, é sempre importante você ter isso na sua cabeça de que você precisa se cuidar, né? Não é creme caro, não é tratamento estético caro, é você também ajudar esses tratamentos com a sua alimentação, com o seu exercício, bebendo água, tudo isso. Por isso que hoje em dia eu escutando muitos médicos aí falando, esteticista falando. Então, quando eu vejo eles falando isso, hoje em dia eu escuto, porque eu sei que é um passo fundamental para mudar aí a pele, o cabelo. Então, de novo, você que é jovem, você que não quer escutar, precisa escutar, não adianta você querer ser dono do mundo, não vai adiantar de nada. Então, gente, eu fazia limpeza de pele, né? E indas e vindas nas minhas limpezas de pele, as minhas espinhas melhoravam um pouco, depois elas apareciam de novo, sumiam umas 3, apareciam umas 4. Então, fui levando aí essas espinhas por um tempo, por esse ano inteiro de 2020, que eu fiquei assim, vou mostrar aí pra vocês. Eu trabalhava em salão, eu tinha que estar bonita, então era sempre maquiagem em cima, porque eu queria cobrir, eu não queria ficar feia. Muitas vezes eu nem pensava que eu tinha que deixar a pele descansar e tal, eu queria cobrir aquilo lá, entendeu? A maioria das fotos que forem passando por aqui, vocês vão ver que tem filtro. Eu sempre gostei de usar filtro, eu não julgo quem usa, porque eu gosto muito. Claro que às vezes eu apareço assim natural, né, pra vocês, igual agora, com vergonha ainda, mas eu acredito que mesmo as fotos com filtro, vocês conseguem ver um pouquinho de como tava essa pele, né, como ficou aí o extremo das espinhas. Fotos que eu tiver com o cabelo meio pintado, assim, com uma cor diferente, é porque foram as vezes que eu tentei pintar o cabelo em casa, etc. Fazer minhas loucuras de cabelo. Então, eu quero que vocês foquem mais mesmo na região aí das espinhas. Bom, gente, então eu fiquei nessa de espinha aí, não melhorava por um bom tempo. E nem passava pela minha cabeça ir em um dermatologista, tá? Nem passava pela minha cabeça, eu achava que só a estética resolveria, só a limpeza de pele. Já cheguei a aplicaram ácido na minha pele, aplicaram essas outras máscaras, enfim. E nada passava pela minha cabeça de ir de fato em uma dermato para ver realmente a causa e ver se teria outra forma, né, de cuidar das espinhas ou se eu tinha que deixar elas saírem por si só. Aí vocês conseguem ver a foto antes do tratamento, tá? Gente, como eu queria que vocês vissem uma foto que foi depois que eu fiz uma limpeza de pele, minhas espinhas ficaram muito feias, minha pele assim, ó, ficava muito feia. Aí entra a questão da autoestima, né? Minha autoestima era lá embaixo. Eu não gostava de sair. Eu não queria me mostrar. Se eu postava alguma foto, era com filtro. Se eu precisasse sair, era com maquiagem, muita maquiagem. Então, a minha autoestima lá embaixo, eu ficava muito mal mesmo de ter a pele desse jeito, sabe? Então, aí já vem o início do tratamento. Eu com os meus pais, a gente conversou e
procuramos um dermatologista. Até questão financeira mesmo, a gente achava que era super caro, enfim. Mas falando sobre essa questão, a gente conseguiu um plano que é como se fosse esse cartão de todos, sabe? Falando para vocês aqui. Se vocês quiserem mais informações, perguntem que eu deixo aqui nos comentários. Então, a gente conseguiu por esse cartão de todos, que você paga um valor por mês. E as consultas é um valor bem menor aí, se você fosse pagar por fora, né? Você tendo esse plano aí do cartão, você pagaria bem menos nas consultas. E aí, a gente conversou, a médica examinou, né? Viu como tava. E de tanto eu falar pra ela que eu já tava tentando com limpeza de pele, as coisas, enfim, ela perguntou bastante coisa. Aí ela falou, Giovana, vamos ter que entrar com o Roacutan, não tem mais o que fazer. O que precisa ser feito é tratar de dentro pra fora, que foi o que eu falei pra vocês. E é o que esse remédio vai fazer. E aí ela falou sobre os efeitos colaterais. Ela dá uma lista pra gente ler, né? Pra gente ver certinho sobre o remédio, enfim. Tem aí as miligramas que tem que tomar, né? E assim, gente, ele é um remédio que ele mexe com o emocional. O Roacutan, ele mexe com o emocional, você fica mais sensível, né? Você fica mais chorona, etc. Mas também para cada pessoa ele reage de um jeito. E por ele ser muito forte, por mexer tanto assim no corpo, porque ele vai estar limpando por dentro tudo aquilo de gordura que fica na espinha, tudo aquele sebo que fica na espinha, ele vai estar limpando por dentro. Então, você fica mais sensível, porque ele é um remédio muito agressivo, assim, que chega no corpo e já, né? Se eu não me engano, eu tinha que tomar ele bem alimentado. É uma série aí de cuidados que tinha que ter para tomar esse remédio. Não é simplesmente comprar lá e tomar, não. Então, isso, ela me ajudou muito. E aí, conversando com meus pais, a gente falou que sim, né? Consentiu em começar esse tratamento. Para vocês terem noção como esse remédio é muito sério, tá? Não é brincadeira. Toda vez que eu ia na farmácia comprar, por mais que eu já seja de maior, eu tinha que ir, né, com meu pai ou com minha mãe, para eles poderem assinar por mim, tá bom? Esse termo, porque ele é um remédio também que mexe com o psicológico. Muitas pessoas tinham mais facilidade com ansiedade, depressão por conta desse remédio, tá? E aí, meus pais tinham que assinar esse termo, então sempre que eu ia na farmácia, eu ia com um dos dois, tá? Pra eles assinarem. E aí foi, gente. Então, você tem que comer bem, porque ele agride o estômago, por ele ser bem forte. Outras coisas que esse remédio fazia, ele deixa o corpo extremamente seco. Eu sentia muita secura na minha boca, no meu nariz, nos meus olhos, sentia muito seco. Então, além do remédio, ela passava para mim um hidratante labial, passava para mim uma pomada, um colírio, porque realmente ficava tudo muito seco, a pele também seca. É uma coisa de louco. Se eu contar para vocês assim, de fato como era, vocês iam ficar tenebrosos, porque é uma sensação muito ruim mesmo esse tratamento. Ela me passou um creme, gente, que eu vou deixar aqui pra vocês a foto, que é o Cicaplast. Cicaplast, ela me passou pra eu poder aplicar aí na boca, porque de tão seca que ela ficava, não tinha manteiga de cacau que resolvesse. Era o Cicaplast que resolvia, tá? Aplicava no rosto aí também, mas principalmente assim, ó, na boca ficava extremamente ressecado, então o Cicaplast me ajudou muito. Questão de emocional, ele mexeu sim comigo, eu sentia que eu ficava mais triste, sentia essa tristeza e veio junto, quando eu me olhava no espelho, aquele rosto feio, então eu fiquei péssima mesmo. Mas como eu disse para vocês, é um tratamento, se vocês vão começar a usar o Roacutan, escute a sua médica, né? E procure seguir certinho tudo que ela tá passando para vocês, na folha certinho, procure se alimentar bem. Em questão da autoestima, gente, infelizmente tem coisas que só você tem que passar, né?
Então, não se sinta triste, não se sinta que você é menos do que as outras pessoas, não se sinta que você é feio, porque isso é uma fase que você tá passando. Eu passei por essa fase e hoje eu estou super bem. Hoje minha pele é outra. E eu falo uma coisa pra vocês, eu não me arrependo de ter usado o Roacutan, de ter tomado o Roacutan. Porque se eu tivesse persistido em tratamentos só com a esteticista, tratamentos estéticos, eu acho que, tenho quase certeza que a minha pele não estaria assim hoje, tá? Então, de fato, se a dermato chega e fala, precisa do Roacutan, precisa ser uma coisa de dentro pra fora, tem que tomar, gente, não tem como, tá bom? Eu via, né, muitas pessoas quando tomavam Roacutan, porque ele é assim, gente, quando você começa a tomar, tudo que tá aqui no seu rosto começa a sair tudo pra fora. Se eu não tivesse espinha aqui, ia sair pra fora, ia sair tudo pra fora. Tem gente que fica com o rosto muito pior do que eu fiquei, então eu acho ainda que as minhas espinhas não foram tão graves, porque eu vejo muita gente com muitas espinhas doloridas, espinhas que machucam mesmo. E eu vejo muita gente com um caso bem mais grave, né? De espinha severa mesmo, no rosto inteiro, já vi gente. E que também precisou do Roacutan, e só foi o Roacutan pra salvar. Não tinha estética, não tinha nada que salvasse a pele, tá? Então, eu passei por isso também. Só que pra mim, gente, eu não senti que ficou tão pior. Tem gente que fala que o Roacutan, ele piora pra depois melhorar. No meu caso, eu não senti que piorou muito. Vocês podem ver pelas fotos. As espinhas que saíram era uma ou outra que ficava aquela coisa grande. Não foi uma coisa que, nossa, saiu tudo, ficou muito feio. Então, pra mim, falando das minhas espinhas, eu acho que foi até que um tratamento ok, né? Sobre manchas, gente, eu não fiquei com muitas manchas. Vou tentar aproximar aqui pra vocês. Essas manchas, assim, que eu tenho, elas são de catapora, tá? Aqui, ó, é um pouquinho sobre as espinhas, sabe? Mas não é uma coisa que você passe a mão e você sente a textura diferente, sabe? Então, no meu caso, eu não senti que ficou com manchas, tá bom? Também vai de pele para pele. E sim, depois que você terminar o tratamento com o Roacutan, é importante você também conciliar aí a estética. Provavelmente a esteticista vai falar isso para você, que é para você usar os cremes certos para cuidar da pele, né? Outra coisa do Roacutan, gente, era sobre o sol. A gente não podia, em hipótese alguma, ficar expostos ao sol, ficar assim, eu vou tomar um solzinho. Não podia, porque a pele ficava hipersensível, hipersensível. Ela também me passou um protetor solar para eu estar usando, tá bom? Um creme também para eu passar no corpo, pela questão aí que eu falei para vocês. Então, sol assim, nem pensar, tá? Teve uma época também que eu já trabalhava em escola, que eu estava ainda em tratamento. Eu tinha que, às vezes, ficar ali acompanhando as crianças no parquinho, etc. Então, eu colocava um boné, levava meu protetor para eu poder reaplicar no dia, porque realmente não podia. Eu entrei aí nessa fase da espinha justamente quando começou a pandemia, quando a gente teve que usar máscara, principalmente no trabalho. Então, isso foi uma coisa que piorou um pouquinho, porque abafou, né? Eu ficava lá no trabalho com a máscara e era bem assim nessa parte, então abafava a espinha. E eu senti que piorou um pouquinho por conta disso, mas não tinha o que fazer, né? Eu tinha que usar máscara, enfim. Em relação à saúde, gente, como funcionava? Todo mês eu tinha que ir nela para fazer acompanhamento, para ela ver como tava a pele e para ver como tava a minha saúde também, tá? Então, todo mês a gente fazia exame de sangue para ela ver como que tava, como que o remédio estava agindo aí no corpo, tá bom? Se ela achava que eu não estava reagindo bem, ela diminuía as miligramas. Então, foi um acompanhamento sério, né? Não é brincadeira. Todo mês tinha que fazer exame de sangue, todo mês tinha que voltar nela, para realmente ter esse comparativo para ver como que estava a pele antes, como estava o corpo antes, durante e depois do tratamento, tá? Então, assim,
como eu disse pra vocês, não me arrependo de ter usado o Roacutan. Eu sinto que era a opção que ia resolver a minha pele. Esse tratamento, gente, ele durou aí em torno de 5 a 6 meses, tá? 6 meses e pouquinho, que foi o que eu coloquei aí na imagem pra vocês. E vocês conseguem ver aí na imagem de 5 a 6 meses como a minha pele já tinha ficado, tá? Foram um tempo de grande luta, mas no final deu tudo certo, graças a Deus, seguindo as orientações do médico. Nunca querer fazer as coisas pela sua cabeça, pelo que tá na internet. Faça e procure um acompanhamento médico se você está passando por isso, por espinha severa, que você já não tem mais o que fazer. Então, é sempre importante buscar ajuda médica, tá? Sempre falo isso aqui pra vocês. Então, gente, pra terminar esse vídeo, espero ter pontuado tudo aí pra vocês. Então, mais uma vez, para vocês que está passando por isso, que você já não sabe mais o que fazer com a sua espinha, procure um dermatologista, converse com ele, tá bom? Não sei se hoje em dia tem outro medicamento sem ser o Roacutan, de fato eu não sei mesmo, que possa tratar as espinhas. Então, sempre bom conversar com ele, né? Para ver o que ele vai indicar melhor para você, melhor para sua saúde, para o seu corpo, tá bom? Como cada corpo reage de um jeito. Ao meu ver, foi um tratamento bom. Continuo cuidando muito bem da pele, eu nunca deixei assim de cuidar, ainda mais depois desse tratamento que eu passei. Então, sempre com creme, sempre com protetor solar, muito importante, era o que ela sempre falava. Alimentação também, como eu falei pra vocês, beber muita água. E eu me orgulho disso, eu falando pra vocês. Eu consegui passar por esse tratamento, né? Eu consegui passar por isso. Várias vezes eu pensei em abandonar, em deixar de lado, porque eu ficava muito mal mesmo. Então, várias vezes eu não queria tomar também, né? Eu não via que ia melhorar, né? Mas como eu disse pra vocês, já vi muitos casos na internet bem piores. Então, o meu não foi nem 1% do que as pessoas passam. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque eu consegui passar por esse tratamento e hoje a minha pele é outra. E eu fico muito, muito, muito feliz por isso. Então, que sirva de inspiração para você também. Se você está aí na metade do seu tratamento, não desista, porque a glória vem, viu? A glória vem. A gente passa por tribulação, mas um dia a vitória chega. E sempre pense que você é uma pessoa muito especial, que é só você que tem que fazer as coisas por você e não pelos outros. As pessoas sempre vão criticar tudo que você faz. Então, se você der ouvido para eles, você nunca vai fazer nada. Continue no seu tratamento, continue com a sua meta, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso, tá? Uma coisa muito importante que eu lembrei agora, gente, grávidas não podem fazer o tratamento com o Roacutan. E depois que você termina o tratamento, você não pode engravidar entre 1 a 2 anos, tá? Se eu não me engano, se eu tiver errado, eu vou colocar aqui embaixo o período certinho. Inclusive, fala lá na embalagem, todas as embalagens está escrito sobre isso. Porque o remédio ainda fica no corpo e pode ser muito ruim pro bebê, né? Se você vier a engravidar. Então, realmente, eles falam que não pode, quando termina o Roacutan, termina o tratamento, não engravidar por esse tempo, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Não pedi pra se inscrever, né? Só no final. Se inscreva no canal pra me ajudar, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo por aqui. Me siga nas outras redes sociais. Compartilha muito esse vídeo. E comenta aqui no vídeo também, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!